Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Bem-vindos ao programa Pense Grande. É um programa que traz a filosofia do Grupo Diário, de termos uma cidade, uma comunidade, uma região próspera, rica e desenvolvida socialmente. Hoje nós temos a honrosa visita de um velho amigo, um batalhador, o que eu chamo de professor raiz. Esse é o legítimo professor raiz. Então temos a honra aqui de receber hoje o professor do curso de agronomia do Centro de Ciências Rurais, professor Enio Marquesan. Meu amigo, bem-vindo. Saudação, Carlinhos. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nesse teu programa aí, que pensa grande e tenta fazer Santa Maria e região também desse tamanho. E tu é um cara que sempre pensa grande. Nós somos parceiros de vários programas e de interesse da coletividade, né? E eu admiro muito o teu trabalho é reconhecido aqui no Brasil e no exterior, né? O teu grande conhecimento na área da produção de arroz, e então tu hoje é uma referência mundial nessa questão do arroz. Mas assim, Enio, para as pessoas te conhecerem um pouco mais, né? Um pouquinho do teu currículo, das tuas origens como santamarense. Nasci aqui nessa terra, né, com muita alegria, satisfação. Aqui vivo, né? Criei família aqui, estou trabalhando aqui na nossa universidade. Nasci aqui no sopé do morro, como eu chamo, bem pertinho daqui. Estudei em colégios próximos daqui, Vale Verde, depois Santa Maria. Aí depois saí, aí fui fazer mestrado na URGS, doutorado em Piracicaba, depois fiquei um período fora fazendo aí o pós-doutorado, sempre no sentido de tentar conhecer um pouco mais, ensinar a coisa mais assertiva, mais correta, mais consentânea com o momento, né? Então sou um sujeito daqui, vivo a realidade, as dificuldades, as oportunidades e os desafios dessa região. Tive a felicidade de ficar como professor da universidade, logo depois que me formei em agronomia, né? E estou até hoje aí há quase 45 anos aí lecionando. Eu tive 30 anos lá e já achei que foi muito, né? Mas assim, interessante, né? Porque tu tens um lado político na família, né? Irmão do saudoso Nelson Marquesan, né? Tio do ex-deputado e ex-prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, e a política não te encantou, então? Não, pois sabe que o Nelson sempre foi um ídolo para mim, né? Sempre me baseei nele pelos seus princípios de retidão, de honestidade, de trabalho. Um guerreiro, né? Dedicado também, como tu, assim, à causa social, fazer o bem para um número de pessoas que pudesse fazer o maior número. E ele sempre me dizia uma coisa: olha, tu tem que ser bom naquilo que tu faz. Se eu sou bom em política, vai ser bom em outra área se tu não for bom em política. Então eu sempre guardei para mim isso, de bom, já tenho na família fazendo bem, vamos tentar seguir outro caminho. Aí segui o caminho raiz aí da minha família, que era de pequenos agricultores, né? Aí fiz agronomia, por isso que eu eu gosto muito de política, mas não segui o caminho de política, né? É interessante. E o teu mano, o Nelson, foi um ícone, né? Um lutador por Santa Maria, né? Chegou a presidente da Câmara dos Deputados. Então, Santa Maria deve muito ao Nelson, muito. Bom, eu acompanho há muito tempo o teu trabalho, né? E até somos parceiros de algumas ideias. E a preocupação que a gente tem, né, Enio, é justamente com os jovens. A nossa missão de professores, né, a missão da academia justamente é preparar essa gurizada, né, e a gente sofre junto com eles, né, por ver tanta dificuldade. Então, Enio, eu acho que nós podemos começar esse nosso papo justamente na formação, né, dos jovens frente a essa nova realidade. Porque a academia está tendo dificuldades em acompanhar o avanço tecnológico. E no agronegócio, né, é incrível o que está acontecendo. Então, eu acho que valeria a pena nós insistir e começar nesse foco, né, a formação, como te pode ajudar mais
essa gurizada para o mercado de trabalho que avança rapidamente. É verdade, esse é um ponto importante. Logo que entrei, a gente começa estudando bastante, porque se forma e precisa de um conhecimento muito grande para dar aula. Então, a primeira fase foi de muito estudo, né, de ficar atualizado com as coisas que estavam acontecendo. Logo depois, então, eu cheguei à conclusão de que só lendo, só estudando era insuficiente, eu precisava pesquisar, porque eu tinha uma frase que eu ouvia antes: se tu só lê, vai ensinar o quê? Talvez pouco, né? Então essa coisa da pesquisa te colocava em contato com a realidade, com as demandas. Então eu trabalhei muito forte nessa área de pesquisa, investigação científica, sempre com jovens, estimulando, dando procedimento, tentando dar métodos para ele, porque uma pesquisa não é feita assim, não, tudo tem metodologia, como em todas as áreas, tem um protocolo a ser seguido. Então, tentando estimular e que esses jovens tivessem o gosto por descobrir, por aprender. Eu sempre uso aquela imagem assim: vocês têm que deixar de se apoiar em alguma coisa, tentar andar por vocês próprios, ou seja, vocês terem atitude, serem donos do seu próprio saber, como se reinventar a cada dia, a cada novo dia tem que se inovar, tendo a sensibilidade de perceber como é que estão indo os avanços, para onde é que a gente tem que ir. Então eu tenho trabalhado muito forte nisso aí. E depois de uma outra fase, tentando transformar todo esse conhecimento na parte de uma extensão, na transferência de tecnologia, na troca de ideia com o público. Então, hoje eu estou fazendo mais essa última parte, tentando pegar aquilo que foi produzido e tentar transformar aquilo num produto lá fora para o produtor, para melhorar a sua vida, reduzir custo, fazer um processo mais econômico, com menor impacto ambiental, enfim, qual é o objetivo que for daquela proposta, mas facilitar a vida para quem está no campo. E esses jovens, o que eu sinto é que eles precisam muito, Carlinhos, é de apoio, de estar junto, de uma orientação. Eu também senti isso, me apoiei muito no meu mano Nelson, que me dava puxão de orelhas, entende? Me disse: olha, para onde é que tu está indo, guri, e tal. Então, eu tenho tudo isso muito em mente. Então, a coisa que talvez eu mais faça de importante com os alunos hoje não é ensinar a tecnologia, porque essas coisas, a prática do manejo, claro, isso é importante, mas muito desse a gente já sabe, já está num protocolozinho, ou tem gente que sabe mais que eu. Agora, a aprender, esse que é o grande desafio. Hoje eu me dedico mais, então tem que estar junto com o jovem, final de tarde, eu gosto de recebê-los na minha sala, e diz: vem cá, tu está estudando matemática, tu odeia física, mas tu sabe que tu vai ter que saber isso para calcular o volume de um silo, senão tu chega lá fora, o cara te pergunta: esse silo tem esse tamanho, quantos sacos de arroz cabe nesse silo? Quer dizer, aí vem a matemática, vem, né, física, para ver se suporta essa estrutura. Então eu tento trabalhar muito neles, abrindo os olhos para que eles não deixem de fazer essas coisas nesse período do estudante, porque depois, logo depois vai faltar. E o mundo competitivo, sabe, é muito complicado aqui fora. Então a gente tem que, quanto mais preparado o jovem for, quanto mais ele tiver exercitado a sua profissão dentro da academia, ele facilita o caminho depois para ele. Eu tenho me dedicado a isso, orientar o jovem, abrir os olhos, entendesse? Porque muitas vezes eles saem de casa, né, Carlinhos? Jovens. Muito cedo, longe do apoio, da presença, da palavra amiga, do afago do pai e da mãe, né? Ele chega aqui, chega num mundo muitas vezes meio hostil, meio diferente, desconhecido pelo mínimo, né? Então, se tiver um apoio, alguém que ele pudesse se ancorar, isso acho que ajuda muito a ele seguir em frente no seu caminho. Eu te vejo lá na várzea da universidade, né, sempre cercados de alunos, né, mas a maioria, infelizmente, não tem esse pique de acompanhar, né, tu tenta atraí-los, mas ainda existe muita zona de conforto da gurizada. Eles vivem numa bolha, a maioria vive numa bolha, achando que quando ele receber o canudo, está feito, está resolvida a vida dele. Não, tem que começar no primeiro dia, né? Então eu vejo assim, como tu também tem dificuldade de convencê-los a botar a mão na terra, né? Te acompanhar, né? No sábado, no domingo, tá o Enio lá na várzea de chapeuzinho, sol a pino, né? E com meia dúzia de alunos, esses vão ser grandes profissionais.
Então nós também temos essa resistência, né, da acomodação do jovem, né? Muito grande, porque aqui fora o mercado de oportunidades mais fáceis também é enorme, né? E se o sujeito não tinha formação, uma retidão, um princípio muito claro, ele cai. Eu comparo com a educação que a gente teve lá em casa. Se não tivéssemos uma educação forte, no caminho certo, daqueles princípios e valores que a gente achava que eram importantes, talvez a gente tivesse caído também fora desse caminho. Então, eu sempre tento assim, e o que os pais faziam? Era todo dia dizendo, isso está errado aqui, faz ali, corrige o teu caminho aqui, pensa deste jeito. Então o jovem precisa ter também, durante todo o seu tempo, uma repetição de dizeres, que aquilo de repente passa a ser internalizado e uma coisa normal. Aí ele vai ficar lá no sol e não vai achar um sacrifício, vai achar que está fazendo um bom trabalho, né? Quer dizer, cria uma rotina, um trabalho que seja prazeroso e um aprender também que lhe dê satisfação, lhe dê conforto, lhe dê autoconfiança. Esse é o problema. Que muitas vezes a gente sai com pouca confiança, né? Porque não teve o exercício do fazer. Então, essa repetição, fazendo, não é que vai fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito. É que eu digo para eles, eu espero que na segunda, terceira vez que tu esteja fazendo, tu encontre uma maneira mais econômica de fazer, mais eficiente de fazer, menor custo de fazer, que tu invente uma coisa nova, um jeito novo de fazer. Porque interessante, né? Porque a gente vai evoluindo na profissão e vai ficando com os paradigmas e vem o jovem de fora, que não tem os paradigmas da profissão ainda, ele pode desenvolver novas ideias, interpretar melhor alguma ferramenta, né? Mas outra preocupação que a gente tem, né, é com a própria capacidade, quer dizer, o ser humano nasce para desempenhar alguma atividade, alguma função, né? E então, assim, dentro das ciências rurais, ainda é alto o número de jovens que chegam, caem lá, mas eles não vão ser bons profissionais ou desistem, porque a evasão na Universidade Federal de Santa Maria, e quase que no país, é de 50%. Né? Como é que aparentemente tem lá dentro do CCR, né? Apesar dessa luta de dar uma qualificação superior para a gurizada, ainda tem evasão dentro da CCR? Tem duas formas de evasão, uma é tu sair mesmo, e a outra é tu ficar perdido no curso, né, cara? Tá contando o número, mas não está aproveitando a oportunidade. Exato. Isso também é igualmente um recurso jogado fora, né? Eu criei um projeto, e é uma das frustrações que eu tenho porque não foi aprovado, mas vou colocar aqui no ar para que todos saibam. O projeto é mentoria, de acompanhamento desses jovens. A minha ideia é que esses jovens, quando entrassem na agronomia, 60 jovens, por exemplo, que entram por semestre, acho que é isso ainda, que dividíssemos em 10 grupos, 6 grupos de 10. E escolhêssemos esses jovens que cada um ficasse com um professor, escolhesse um professor referência, com contato com o mercado, esse professor consentâneo com uma realidade do mercado. E cada semana teria um encontro com o professor. E aí ele diria, vem cá, tu está estudando isso? Tu está estudando biologia? Tu sabe que a fotossíntese é o começo de tudo? Ah, mas é chato. Mas tu sabe que é ali que começa o ciclo do carbono, que sequestro de carbono, a economia, essa coisa toda que nós estamos aí. Tu sabe que é por aí? Estuda isso, meu jovem. Na matemática, tinha a importância que tem a matemática hoje para a tecnologia de informação, é impressionante, sem ela a gente não consegue andar. Então, não perde oportunidade. Então, esse é o projeto que eu queria. Conhecimento do inglês. Do inglês, por amor de Deus. Sem ele a gente não consegue nada. Se comunicar, né, a facilidade de se expressar. Outra coisa, né, que todos nós estamos vendendo alguma coisa todo dia. Uhum. Né? Eu, como estou na sala de aula, estou vendendo conhecimento, vendendo no sentido de que pessoas mais pensem naquilo, reflitam, ampliem, melhorem. Quer dizer, todos esses valores assim que eu gostaria que fossem discutidos lá, desde o primeiro dia que esse aluno estivesse aqui, até para sentar ao final de tarde e dizer, está com saudade do pai e da mãe, dos teus amigos e tal. Essa é uma nova realidade que tem aqui, é um novo mundo que está aparecendo. Pensa grande, tu abre os teus horizontes, abre a tua mente para isso, vai estudar inglês, porque senão o teu inglês tu vai estudar lá no 8º, 9º semestre, e muitas vezes acontece isso, já é tarde. Como é que eu me formei todo esse período
aprendendo, lendo, se eu não acessei uma literatura internacional? Quer dizer, lá que está ainda grande o conteúdo, né? O conteúdo mais específico, mais profundo. Então, eu acho que esse projeto ajudaria muito a reduzir a evasão e essas pessoas que, mesmo que estão aí presentes fisicamente, participassem do processo, criassem uma cultura de aprendizado, uma cultura como esse teu programa de que pensar grande, que fizesse uma proposta. Tu sabe o que tu vai querer ser daqui 10 semestres, que é os 5 anos que tu tem na agronomia? Não, eles não têm planejamento de vida. Não tem. Isso eu sempre pergunto quando estou por lá em palestras, né? Quem é que tem o planejamento? O que eu vou ser daqui a 2, 3, 5, 10 anos? Por isso que eu digo, a gurizada vive numa bolha, esperando que o canudo vai ser a tábua da salvação dele. E hoje, o diploma tem um peso cada vez menor. Né? As empresas, na contratação, o diploma é muito relativo. Né? Ele tem que ter outras características, outro perfil, né, para receber uma oportunidade no mercado. Né? Claro, mostrar para ele, né, Carlinhos, assim, olha, o mercado que vai te receber é esse. Porque muita gente fica lá dentro, como disseste, numa bolha, sem contato com o que o mercado vai demandar da gente. Mas e daí eu vou estudar como? Eu vou me preparar como? Com que sentido? Sem planejamento, né? Então isso acho que é uma contribuição muito grande para a evasão. Esse dia cobrei também de novo aí do pessoal. Pode ser que um dia implementem. Eu acredito muito num projeto desse de acompanhamento, de acolhimento, não sei como é que chama, eu chamei de mentoria, mas enfim, é nesse sentido aí, né? Não, Enio, olha, já rendeu bem nosso primeiro bloco, que focamos em cima do estudante especificamente. Nós temos uma pauta bem ampla. Nós já voltamos aqui com o meu querido amigo, professor que eu admiro pelo seu trabalho, pelo seu voluntariado, muitas vezes, que é o professor Enio Marquesan, o nosso professor raiz. Até mais. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Estamos de volta aqui com o amigo, o professor Enio Marquesan, professor do curso de Agronomia das Ciências Rurais da UFSM. Bom, nós abordamos o primeiro bloco, o foco no estudante,
né, do teu trabalho muito próximo dessa gurizada, mas o Enio, eu tenho te acompanhado, né, às vezes eu pergunto, o que eu estou fazendo aqui no meio do campo com mas o Enio convidou, estou lá. Né, esse belo projeto aí na Quarta Colônia, porque a tua origem é o pequeno produtor. Né, então eu vejo assim o carinho que tu tem, né, de levar o conhecimento, de mostrar na prática os teus experimentos, né, as tuas pesquisas acadêmicas, tu está procurando levar, principalmente para o pequeno produtor. Porque o grande, ele te consulta, tem seguidamente, tu está muito envolvido, mas o teu coração está ali no pequeno. Esse sim precisa cada vez mais do apoio da academia, né? Porque o mundo está voltado para o volume, para a escala, para o grande, né? Para a competitividade. E o pequeno, ele todo dia ele tem que sobreviver, né? Então eu acho que seria interessante comentar sobre esse teu trabalho ali na Quarta Colônia, né? Esse projeto que é eu chamo tu chama de rotação de culturas, né? Que era uma área tradicionalmente há 100 anos, acho que se planta só arroz, e tu está convencendo eles, né, a também experimentar a soja, o milho, né, as culturas de inverno. Acho muito interessante essa tua pesquisa. Pois é um projeto assim, as tecnologias que a gente desenvolve, via de regra, servem para todos os produtores. A gente tem tentado contribuir no arroz, na soja, na rotação de culturas, sistemas de produção, integração lavoura-pecuária, para esse segmento. E eu tenho percebido que muitas vezes só os maiores se apropriam dessa informação. É isso que tu disseste. Bom, e aí com o tempo a gente vai vendo, vem cá, mas eu vou passar por aqui e não vou fazer uma intervenção mais específica nesses pequenos produtores que são mais sofridos, como tu disseste, eles trabalham do hoje para amanhã, não tem reservas muitos deles, né? Aí ocorre uma frustração, qualquer que seja, por falta de água ou por excesso de água, e o sujeito já fica sem crédito, né, para fazer a próxima safra, que é o que presentemente alguns estão experimentando. Então, a gente tem trabalhado nesse aspecto de sistema de produção, rotação, de substituir um pouco o arroz. O arroz continua sendo o carro-chefe, é a cultura vocacionada para esse sistema. Mas enfrenta problemas com plantas daninhas, com pragas, com doenças, mas principalmente com plantas daninhas, com falta de água, como foram esses 2 últimos anos, talvez agora com sobra de água. Veja como passamos de um ano para falta, para o outro para sobra. Como é que nós vamos organizar isso? Então, eu tenho trabalhado no sentido de dar um pouquinho mais de assertividade, um pouquinho mais de segurança, um pouquinho mais de resiliência a essas plantas, para que elas não sofram tanto no período que falte água e não tenham muito estresse também no período que tem excesso de água. Rotação de culturas, ela entrou, a soja principalmente, o milho está chegando, no sentido de revitalizar a lavoura do arroz, torná-la mais produtiva e um pouco de custo mais baixo um pouco. Então a gente está com um projeto aí, mas sabe que isso é difícil de fazer em pequenos produtores, porque envolve, por exemplo, um sistema de drenagem. Mas as propriedades são próximas uma das outras. Um sujeito quer fazer, o outro não pode, o outro não sabe. Então, usando um pouco os contatos que a gente tem, e eu sei que tu trabalha muito, tu é especialista nisso, networking aí, né? Quer dizer, trazer essas pessoas que têm esse conhecimento, né, para nos ajudarem a desenvolver um projeto, ampliar, mais consistente a rotação de culturas. Então agora, sem ser esse sábado, no próximo sábado até vamos apresentar os resultados desse projeto lá. Estás convidado, se já não te convidaram, mas o prefeito ia te convidar, para apresentar esses resultados desse primeiro ano já desse projeto na região da Quarta Colônia. E conseguimos com essas ações, mas repetindo elas são uma hoje, outra amanhã, outra depois, sempre batendo. Tem uma mudança cultural, né? Muito difícil. Porque ali eu vejo, né, mas o meu avô já fazia, meu pai faz, né? Só que já está chegando o filho, e o filho já não quer pegar pá para ir lá fazer a irrigação funcionar, né? Então eu vejo assim a tua dificuldade, né? E só pegando o gancho no assunto, né, nos falou lá o presidente da cooperativa de Agudo,
né, a quantidade de jovens que vão pedir emprego de salário mínimo. Né? Os filhos dos produtores vão lá pedir um salário mínimo para trabalhar na cidade. Né? Então, como é complexo a questão do pequeno, né? Ele não tem escala, ele não tem como armazenar, ele não consegue discutir preço, né? Então, e vem mais isso, né? Como nós vimos lá no Agudo. Quer dizer, e os nossos filhos, nós estamos preocupados com nossos filhos que não querem continuar. Mas é aquilo que tu disseste bem lá também. Só vamos reter esse jovem com tecnologia, com facilidade. Exatamente, eu até levantei, ele assim, a solução para retê-los no campo é a tecnologia, tá? Porque ele vai poder, com o seu celular, comandar o próprio trator à distância, fazer o plantio, fazer todo o acompanhamento, né, com tecnologia. E é isso que nós estamos tentando trazer com esse e outras ações também, para tentar reter esse jovem. Veja um sujeito sadio, com a capacidade de trabalho incrível, jovem. Experiente, sabe fazer. Só está precisando de um empurrãozinho para melhorar a vida e ser um empreendedor lá fora, quando aqui ele vem ser um empregado. Essa transformação muito grande. Então, se ele ficar lá fora, um empreendedor, ele não cria, não é um problema aqui, e ele fortalece o campo, leva a tecnologia. Essa é a proposta do projeto. Mas é assim, é uma ação depois da outra, diversas ações do mesmo sentido, diversas pessoas se incluindo nesse trabalho, mas tu vai ver o relato já lá. Já tem uma melhora significativa de soja e milho nessas áreas, relatos dos produtores muito contentes com essa mudança. A gente vê no grupo ali da Quarta Colônia, no WhatsApp, como eles ficam felizes, né? Quer dizer, ninguém hoje está conseguindo colher soja, produzir, e eles ali numa alegria porque convencestes eles a produzir, né, em área de arroz, também produzir soja, né, no sistema esse de camaleão que tu trabalhas, né? Isso, Só que a gente já está constante, porque viemos de 2 anos de seca, foi uma realidade. A proposta desse ano já tem que ser diferente. Então veja a importância da assistência técnica, do acompanhamento, né, da qualificação desses técnicos da cooperativa, da Emater, do IRGA. Todo esse é um trabalho que a gente pode e deve fazer. Qualificar todos esses recursos humanos para estarem preparados para dar resposta para uma nova realidade desse 2023, dessa safra, que possivelmente vai ser bem diferente. Falando em rotação de culturas em terras baixas, nesse ambiente que é o mais complicado que tem. Se em terras altas não tem problema, mas nesse ambiente nós temos que estar presente e com um corpo técnico qualificado, né? E tu nota, né, Enio, que falta um projeto que venha de cima para baixo. Né? A gente vê que aqui na várzea, entre aspas, né, quer dizer, tem várias entidades envolvidas, né? A cooperativa, o IRGA, a Emater, mas não tem um projeto, né? E vai se estancando conforme a necessidade. Mas agora, essa ideia de nós organizarmos um pouco essa área, retomando o que nós estávamos conversando antes, não olhar só como cada propriedade individual, mas tentar enxergar isso como uma bacia, uma subbacia, chame como queira, uma unidade um pouco maior, onde a gente tem um projeto de drenagem que ultrapassa essas propriedades e serve a todas. Porque senão um faz uma parte, outro não faz, outro não resolve nada. Então essa ideia do projeto é bem essa aí, que a gente consiga enxergar a coisa de cima, de uma forma um pouco mais sistêmica e mais organizada nessa área. Não, que pessoal, né, numa reunião lá em Polese, que o professor Enio mostrou, né, o que é um plano em cima. Foi feito por satélite, né? Exatamente, um levantamento aí, plano de altimétrico da área. Né? Então, tu vê assim que cada um faz o canal de irrigação, de destinação de água à sua maneira. Então, essa era a ideia de 800 hectares, né? 800 hectares e ter um enquadramento global. E aí surgiu a informação que precisaria 12, 14 mil horas de máquina, isso aí seria impossível, não teria dinheiro para fazer isso. Né? E eu levantei a hipótese, mas nós podemos buscar a estrutura que o Exército tem aqui no Batalhão de Engenharia de Cachoeira, né? Certamente a gente conseguiria, tem máquinas, tem tudo,
né, e fazer o projeto andar. Isso aí eu acho que possivelmente vai acontecer em breve. Eles vão né? fazer um relato agora sábado aí para começar os trabalhos logo. Tem que começar antes do inverno agora aí para a próxima safra já, pelo menos parte já está feito. Mas é incrível esse trabalho, né, Enio, com o pequeno. Mas tu também tem uma demanda, tu é demandado por todo mundo. Está sempre com o pé na estrada, né? Sempre com a mão na terra, né? Com teus experimentos, a persistência. E um pouquinho, eu gostei muito, né, do teu fluxo de caixa. Como é que funciona esse fluxo de caixa? A gente muitas vezes, como técnico, fica só na parte técnica. Um melhor fungicida, melhor herbicida, melhor prática de manejo. E a gente vê que isso é importante, é fundamental, é um processo de construção. Mas o lado financeiro da propriedade é aquilo que determina para onde ela vai. Quer dizer, então o produtor, esse fluxo de caixa tem uma ideia o seguinte, de saber os compromissos que eu tenho. Muitas vezes estão concentrados tudo em maio. Era melhor que eu conseguisse deslocar esses compromissos para as outras épocas do ano. E quais são os produtos que eu tenho para ofertar para o mercado com possibilidades de vender? Primeiro, não ficar só com arroz. Segundo, então a soja já entra num outro momento, é um outro produto que entra num outro momento. O milho é um outro produto que entra num outro momento. De repente, integração com a pecuária, uma silagem de milho, que já tem oferta de um produto e uma entrada de um recurso na propriedade, na empresa, num outro mês do ano também. Aí daqui a pouco eu faço um pré-secado de aveia, que vou ter lá no inverno, quando eu não tenho recurso e tal, uma possibilidade de uma entrada ou suplementar um animal. Então esse fluxo de caixa que eu trabalho é assim, que o produtor tem que enxergar hoje, tem que ter mais de um produto entrando na propriedade. Por isso esse projeto de organização da área, possibilitando que se cultive mais de uma cultura, né? E que ele colhe em diferentes meses do ano, porque aí ele vai poder vender. Isso quando o preço estiver melhor, ele vai ter um pouco mais de autonomia sobre o seu produto, senão ele não tem autonomia, vai vender quando ele precisa para saldar os compromissos ao preço que o mercado estiver pagando. Quando ele tiver em 3, 4 produtos, aí ele consegue estabilizar a sua empresa. Essa é a ideia do fluxo de caixa aí. Não, interessante é que o Enio, ele demonstra na prática. Na lavoura aqui no Polesne, ele colocou os 12 meses do ano, né? Com cada período, o produto, ali ele botou o arroz, o milho, a cevada, a produção para pasto, né, para o gado. E se ele pode planejar a sua receita, ele vai poder planejar também os seus investimentos. Né? Então, Enio, é uma matemática assim, importantíssima e que tu não vê na prática. Mas esse jovem pode fazer isso, O Carlinhos, jovem concorda? é diferente. Esse está aberto para isso, tem outras qualificações, né? Ele tem outra vontade, outro desejo. O jovem pode ajudar muito nessa parte aí, a começar a ser um empresário, um empreendedor, dono do seu próprio negócio, né? E o fluxo de caixa, Enio, para o pequeno, então, é fundamental. O grande, ele já administra isso. Não? Ele tem oportunidade de especular preço. E o pequeno, ele já começa a produzir já com a dívida para pagar. E uma coisa que eu sinto também, Enio, eu acho que o papel das cooperativas tinha que ser não só ali na base, mas oferecer, né, um tipo diferente também, não só aquela cultura do dia a dia, né, mas tratar na família, ensinar a sucessão nesses pequenos empreendimentos, sabe? E me parece assim, cada vez mais as cooperativas visam a comercialização, né? Dá aquele apoio ali, mas elas hoje crescem em cima da especulação, né, do giro de grãos e tal. Então, acho que esse caminho, né, que tu está trilhando teria que expandir, né? A gente vê ainda que a academia está muito voltada para dentro, né? A pesquisa, ela carece de prática, né, da prática. E com isso fica uma pesquisa teórica,
né, com elucubrações, ideias e tal, mas que produzem textos, né, publicações técnicas por aí, mas na prática, esse olhar da academia para a linha de frente, né, na agricultura é extraordinário. Então, esse trabalho aí me deixa... E outro trabalho que é encantador, né, e que nós conseguimos, né, fazer funcionar, que é do campo à mesa. Né? Outra ideia que tu disse, não está andando, Carlinhos, assim a gente começou, mas não está andando, né? Reunimos com a prefeitura e começou a funcionar, né, Enio? É verdade. Esse é outro projeto, assim, com cunho educacional, né? Porque eu acredito muito nas transformações dos jovens, dos novos. Aqueles que já têm a minha idade já é um pouco mais difícil, a gente já está, né, mais num ritmo, etc. Mas o jovem... Cheio de mania. Então, o jovem, esse ainda é um terreno fértil para a gente, com sabedoria, com responsabilidade, né, conduzi-los, dando ferramentas para que eles escolham, né, mas com o máximo de imparcialidade que a gente possa, né, de isenção, para dar ferramentas para que ele consiga enxergar o mundo de uma forma, de um mundo que ele gostaria de viver amanhã, e ajudá-lo a construir esse mundo também. Esse projeto do campo à mesa, então é uma coisa muito prazerosa, ver aquela gurizadinha caminhando lá, muitos não conhecem, nunca viram uma planta de arroz, uma planta de soja, conhecem nos livros. Eu me lembro quanto era difícil, não sei se também tu te lembra, mas quanto era difícil de imaginar uma coisa que eu não conhecia, e aí em cima daquilo tinha um monte de teorias, de abstrações, e eu não conseguia acompanhar, porque eu sou muito do fato, sabe? Eu sou muito do pragmático. Tem que ter um fato que me motiva, que aí me desafia, entende? Mas se é uma coisa abstrata, eu não consigo imaginar tudo isso, né? Então, é tentar fornecer essa gurizadinha para que eles valorizem, né, a água que ele toma, né, quer dizer, que é responsável por isso também, né, o produtor é responsável, mas ele aqui na cidade é responsável não só pela conservação, pela qualidade. Então ele dizia, olha, quando tu joga um plástico fora, não sei o que, lá na boca do lobo vai entupir, depois a enchente, o mais complicado, o mais desabrigado que vai sofrer lá, o que está na ribeirinha, né, próximo do rio. Quer dizer, cuidado com isso, não joga fora, economiza. Então, essa coisa educacional já tem uma resposta muito grande. Saber de onde vem o arroz, o feijão. Que não está só no prato ali. Te lembra? Ele descascava o arroz lá. Mas tem casca? Tem que elaborar, tem que processar, industrializar, mostrar que tem diversas pessoas que vivem nessa cadeia também, né? Não é só o produtor, não é só o dono do mercado que vende lá. Nesse intermediário tem muitas pessoas que vivem, alimentam suas famílias, vivem honestamente esse trabalho também, para dar valor ao processo. Então, do campo à mesa é um pouco a valorização do produtor, fazê-lo ter essa responsabilidade com o meio, com a sustentabilidade, para ver se ele pega essa palavra na mão, que muitas vezes a gente ouve ela por aí mal usada, jogada, sem exemplos. Então a gente levou uma alface lá e calculou quanto custava eu cheguei a calcular isso, quanto custava uma folha de alface comparado com um pãozinho que ele comprava no mercado. Certamente a professora ia conversar com ele lá depois na matemática, na sala de aula, ajudar. E aí a matemática passa a ter um sentido, ter um significado para ele, né? Então esse projeto é muito rico por isso. Já temos mais 2 prefeituras aí que pediram para a gente participar. Enio, infelizmente, são poucos Ênios, né, com essa disponibilidade, né, paciência, né, de mostrar para as crianças. E porque eles vivem no outro mundo, não têm ideia do que é o campo, de onde é que vem a alimentação. Então, é belíssima essa tua iniciativa, que a gente ajudou um pouquinho a andar, né, do campo para a mesa. Mas aí eu senti, só para completar, assim, ó, esse aluno não é um culpado por não saber. O culpado sou eu que conheço e não estou dizendo para ele. Eu sempre trago para mim a responsabilidade. Aquele produtor lá fora, ele sabe até um pouco. Eu que tive a oportunidade de ficar 20 anos estudando, eu tenho o compromisso de voltar. A sociedade me pagou para isso. Então essa criança que não conhece, ele tem que ter essa oportunidade. Não é porque ele seja ruim, é porque não teve oportunidades, né? Até de ser desafiado
a fazer um projeto maior, né? Não sei se tu concorda, Carlinhos, Não, mas quem teria a responsabilidade de fazer isso, né, não se conhece, não se conversa. Né? Nós vivemos uma sociedade em que ninguém conversa com ninguém. Né? Então, os professores não conhecem a universidade não vai até lá e vice-versa. Então, esse trabalho aí é de formiguinha. Né? Mas, olha, se nós puder ajudar, meia dúzia de crianças já é uma vitória. Conversando aqui com o amigo professor Enio Marquesan, nos dando uma aula, né, sobre a vida acadêmica inserida na comunidade. Nós já voltamos para o bloco final. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Meu amigo professor Enio, para o nosso último bloco, nós precisaríamos de vários blocos, porque tem assunto que não falta. Mas, Enio, vamos focar agora no agronegócio. Né? O agronegócio é o que sustenta o país e cada vez mais o Brasil vai perder espaço com a indústria porque não conseguimos mais competir. A tecnologia, a escala, a pesquisa. Mas, por outro lado, né, o agronegócio vai ganhar uma dimensão. Nós vamos ser, se não somos, vamos ser o celeiro do mundo, não tem nenhuma dúvida. Então, quais são os desafios, Enio, que temos pela frente? Né? De um lado, uma tecnologia que avança de maneira absurda, mas nós dependemos da mão de obra. Né? Então, como nós vamos conciliar, a academia vai conseguir acompanhar a evolução da tecnologia no campo com a formação de agrônomos qualificados para essa missão? É verdade, falasse em indústria, né? Hoje, não sei se a principal indústria não é essa indústria relacionada ao agro, de frangos, de suínos, a indústria de ração, olha a importância que tem isso aí, produtos relacionados ao agro, mas para reforçar a importância que tu disseste. Bom, eu acho que a tecnologia, tu vê, nós temos o plantio direto,
temos aí o avanço nessas áreas do cerrado com altíssima tecnologia. Em terras baixas nós estamos achando... Do terras baixas, para o pessoal entender. Terras baixas digamos assim, dividiu metade do Rio Grande do Sul, a metade norte, a metade sul. A metade sul é a parte mais baixa, onde está um bom número de rios também, onde se cultiva o arroz, né, nessa metade sul do Rio Grande. Áreas de várzea, hoje estão chamando de terras baixas, nenhum outro meio termo identifica 100% esses ambientes, mas a gente chama áreas de arroz, terras baixas ou áreas de várzea. São termos comuns onde normalmente tem arroz. E hoje nós estamos aí já cultivando soja em mais da metade da área do arroz. O milho, que é uma carência incrível para a alimentação de animais, depois nós temos proteína, porque né, que é a fonte de energia, a soja é a fonte de proteína para essas cadeias, e nós importamos milho, muitas vezes o milho está com preço alto ou não temos que trazer do Brasil Central. Então, estamos evoluindo nessa parte, a tecnologia... Temos que ter cuidado com essas partes de biológicos também, que está chegando uma indústria impressionante, o crescimento. E Santa Maria é um dos berços. Um dos polos, exatamente, importantíssimo. E estamos recém começando, porque todos nós queremos um produto que a gente possa aplicar um defensivo agrícola mais amigável, menos impactantes para o ambiente. Todos nós queremos. Estamos fazendo uma menos química e mais natureza. Exatamente. Estamos fazendo bem. Estamos ainda com um alto nível aí de controle, muito bom, mas sempre se pode melhorar. E esse é o meu ponto de vista. Então, a gente tem essas áreas, estuda a área de conservação também, métodos mais conservacionistas, proteger o solo, para que nunca ele esteja descoberto, para que não percamos solo, a matéria orgânica, a atividade biológica, bom, todo esse contexto assim de tecnologia. Mas as coisas assim que junta tudo isso, que faz as coisas acontecerem, é a gestão disso tudo. O planejamento dos nossos recursos financeiros, porque hoje a gente já tem arroz, tem soja, tem milho, tem pecuária, tem pastagem, é preciso ter recurso no tempo disponível para todos os produtos, de insumos, de defensivos, de sementes. Quer dizer, tem que ter um planejamento, isso é gestão. Quer dizer, então o nosso jovem aqui na formação tem que ter mais cadeiras, mais disciplinas, mais formação de gestão financeira, porque agora não é mais só o arroz, não é mais só a soja, não é mais só o milho, são todos esses produtos dentro do ano, e aí que a coisa complica. Então, gestão financeira. Gestão de processos, né? Quer dizer, quando vamos fazer isso? Fazer na hora certa, no momento certo. Não adianta só ter recursos e fazer, não. Tem que fazer quando a planta ou o animal precisam mais, respondem mais, quando impacta menos o ambiente. Bom, fazer no melhor momento. Então, gestão de processos. E aí é complicado fazer o jovem, como tu disseste, ter essa experiência dentro da universidade, que muitas vezes não tem os equipamentos. Não tem, né? Não tem. É uma tristeza. Eu publiquei aqui no diário né, uma foto da colheitadeira que tu tens lá. É uma colheitadeira de 1980. Isso. Ela botava metade do que colhia e jogava fora. Né? Então, a indústria também tem culpa, né? Isso a gente tem falado. Né? A indústria tinha que ser mais parceira da academia. Né? A gente aqui no Colégio Politécnico já tem uma participação da indústria maior, mas o planejamento, né? Eu vejo vocês medem dia a dia o momento certo que tem para plantar, o momento certo, quer dizer, está ficando para trás o amadorismo na produção, né? E o custo está acompanhando, né? Quer dizer, o custo hoje da produção ele é crescente, né? E pode inviabilizar muitas vezes, né, um negócio. Não, tu tocaste num ponto importante. Se eu tenho um olhar na produtividade, produzir mais por área, né, eu tenho que ter um outro olhar de igual importância para o custo. Porque ele não pode se aproximar, senão a gente não tem retorno. Então, disciplinas de contabilidade, deste fluxo de quando entra, quando sai, qual é o momento, quanto, quer dizer, isso que nós temos que ter mais nessa área do agro, de agricultura, de grãos e de animais, isso é muito importante. Então, gestão financeira, gestão de processo, e quem é que faz tudo isso acontecer? As pessoas. As pessoas é que fazem acontecer. Então, trazer essas pessoas, esse grupo, essa empresa motivada,
sabendo para onde vai, porque muitas vezes acontece o seguinte, tu vai num encontro, quando me convido para dar palestra, eu peço, quem é que vai? Ah, vai o dono. Eu gostaria que levasse o funcionário. Aquele sujeito que faz, o colaborador, que chama hoje, perdão, né, o termo correto é esse. Que faz acontecer. Que faz acontecer. O sujeito da mão lisinha e tal, isso é bom no planejamento, mas eu quero falar, e essa mensagem tem que chegar naquele que está lá no dia a dia, se ele sabe exatamente quando ele tem que fazer. Esse que eu quero transformar. Então, nas minhas palestras, eu peço muito que eles convidem os colaboradores das empresas, porque esse me dá um retorno. E esse me puxa a orelha também se eu não estou falando direito, não estou falando a linguagem que ele precisa, se eu não estou falando aquela coisa que resolve para ele. Então, pessoas é que fazem as coisas acontecer. Então, na academia, nós teríamos que também ter essa oportunidade deles. Eles, em grupo de pesquisa, eles já fazem um pouco isso, mas sair fora para as empresas, ter uma oportunidade. Mas, Inês, sabe que eu vejo assim que também existe o medo, né, do acadêmico de ter receio de se expor, quer dizer, claro. Eu vou lá no meio ambiente da operação, e eu não posso falar bobagem. Então, daqui a pouco eu fico aqui, né, porque, sabe, existe um certo desconforto entre a academia, a teoria e a prática, né? Então, tu é um cara que circula com uma facilidade incrível, né? Mas a gente vê que a distância da academia para o mercado de trabalho é muito grande. E a prova está que a gente vê na área das rurais, né, como a gurizada, muitos vão para ser simplesmente vendedor de adubo, de produtos químicos, de veterinários e tal, né, porque falta isso, né, toda uma preparação, uma conscientização de formar um cara que vai produzir, né. Não só simplesmente com a pastinha e lá, como a gente encontra, né? A gente vai nesses eventos por aí, né? Tá cheio de gurizada vendendo produto, né? E outro problema que se vê, né? Que a dificuldade que o pequeno agricultor tem. Em quem que eu vou confiar desses, né? Claro. Eu vou usar esse veneno, vou usar esse herbicida, ele me diz isso, aquele me diz aquilo. Existe muita desinformação também, né? Não, tu tocasse no ponto-chave, exatamente. Como estão perdendo esses jovens aí com valor que poderiam agregar muito mais ao produtor. Agregar valor. Exatamente. Então ele chega lá vendendo o seu produto, venda o seu produto, mas o que eu digo para ele é o seguinte, o produtor, ele quer exatamente confiar em alguém. Confiar. Ele quer alguém que lhe ajude a melhorar um processo. Porque vender o produto, hoje ele já compra pela internet, concordamos? Hoje ele não precisa mais sair de casa. Tu faz cotação, tem programas, tu sabe onde está melhor, te entrega em tal lugar. Então isso hoje não tem mais espaço. Ele quer alguém que vá lá e lhe ajude a resolver os problemas, identificar, vem cá, você está preparando, sua máquina está revisada, está preparando o seu solo, mas olha aqui, daqui uns dias começa a chover, o senhor não entra mais na área, então o senhor tem que trabalhar dia e noite agora, e quando chove o senhor vai passear, entendeu? Quer dizer, alguém que consiga com essa confiança dizer isso, orientar a pessoa, você falou, né? Na palavra certa, confiança, né? Aí, em plena seca, né, um dos produtores colocou lá no grupo, né, eu vou experimentar, era uma das pragas, eu vou experimentar esse produto, se não der, eu vou experimentar esse e esse. Mas não está certo, uma coisa não funciona nisso. Essa cadeia tem muito interesse individual e menos coletivo, sabe? Então, como existe ainda coisa a serem corrigidas, né? Muito. E muitas nós podemos fazer aqui na academia. Podemos fazer aqui na universidade. Por isso que eu acho que nós temos que nos reinventar em algumas coisas. Esses nossos programas de formação, eles têm que ser mais ágeis. Eles têm que identificar, nós temos que ter a sensibilidade de ver o que o mercado está dizendo e rapidamente nos transformarmos para atender o mercado. Senão, daqui um pouco é que eu digo muitas vezes, aí as pessoas não gostam muito, mas eu digo daqui um pouco a sociedade vai achar que nós não somos mais importantes. Que coisa triste se concluírem isso, e algumas vezes a gente ouve isso, né, de uma forma meio jocosa, de brincadeira e tal. Então a gente tem que ser muito ágil nisso, né, ter a sensibilidade de ver o que o mercado precisa e agir rapidamente antes que o problema seja muito grande e que aquele produtor, aquela empresa saia do mercado.
Nós temos que manter essas pessoas aí. Então esse eu acho que é um trabalho de uma universidade aqui do interior, próxima do meio. Nós estamos com o pé aqui no setor de produção, né? Então eu acho que essa é uma missão que nós temos também. Eu tenho trabalhado muito nos fóruns que eu posso, como esse, eu estou dizendo isso também. Muitas vezes a gente se incomoda um pouco por dizer isso, tem uma crítica e tal, mas eu acho que tem que dizer, aí o outro tem que vir com o contraponto e ver se isso é verdade mesmo, se não é. Enfim, o problema está aí. Como é que nós vamos resolver? Né? De uma forma clara, tá? Porque aquele que paga o imposto para nós, ele espera isso de nós, né? Ele espera isso de nós, que eu digo para meus alunos, eu estou aqui de sapatinho a 22 graus centígrados e o sujeito está me pagando, como é que ele está lá fora trabalhando a 38 graus, 40 graus centígrados? E cercado de incertezas. Claro. Porque tem muita variável incontrolável no meio agrícola, né? Quer dizer, essa guerra da Ucrânia alterou os preços de produtos, de insumos, né? Desestabilizou a cadeia de fornecimento de preços. Então, o agricultor, ele é um herói. Herói. É verdade. Porque o clima virou uma incerteza tremenda. Isso aí não tinha tanto efeito no passado. Hoje, nós estamos saindo de dois períodos de seca extrema e com previsão de ter o oposto na próxima, né? Então muda tudo e sem planejamento. Agora, quem é que vai ensinar o planejamento? Tem que ser um profissional. Tem que ser um profissional qualificado e que goste, que nasceu daquilo, que ame, né? Porque trabalhar na terra é uma paixão, né? É verdade. Então veja, é bem colocar, são os pontos-chave, tu é do meio, tu conhece. Então veja o espaço que nós temos. Não é muito difícil. Tem coisas básicas. É o único segmento que tem um espaço infinito, o agronegócio. É verdade. Se a gente pensa as possibilidades que nós temos, é de arrepiar. Coisa que anos atrás não tínhamos e agora estão aí. E muitas, assim, é questão de achar o seu espaço. Quer dizer, quando é que eu vou colocar o meu produto no mercado? É dezembro ou janeiro? Como é que eu posso fazer isso? Só isso faz a diferença, de repente, para viabilizar um segmento daquela empresa. Então, esse contato com o meio nos ensina essas necessidades. Temos muito a fazer, o agro, né? Tem empresas já fazendo isso. Muitas vezes não consegue reproduzir isso na universidade, mas quando a gente sai para fora, a gente vê essas demandas, é bom que os alunos consigam sair, ter contato com essas empresas, vençam esse medo que tu colocaste, que é natural da pessoa, é o mesmo medo que o inglês que a gente tem, não é? Quer dizer, é o mesmo medo de entrar numa lavoura de arroz, eu não sei se eu não vou cair daquela taipa ali e tal, então eu não entro. Quer dizer, nós temos que tentar dar confiança para esse jovem, que ele dê o primeiro passo, experimente. Aí depois ele vai embora, porque ele tem juventude, tem saúde, tem vontade, tem formação, né? Muitas vezes é só o primeiro passo de fazê-lo gostar daquilo, né? Enio, nós estamos chegando ao fim, assim, mas foi uma aula espetacular, mais uma aula espetacular tua, tá? de incentivar o jovem, né? Não tem dúvidas que o agro é o futuro desse país. A tecnologia está crescendo, as oportunidades se multiplicam, né? E nós precisamos de jovens, né, que estejam preparados para essa evolução, porque a academia ela não consegue acompanhar o que lá fora está sendo feito pela iniciativa privada, né? Os desafios de custo é globalizado. Quer dizer, o agro ele é globalizado. Então nós temos que ter professores e alunos com a cabeça global também. Uma honra te receber aqui, ele, meu parceiro. Vamos continuar, se Deus quiser, a ser parceiros pela frente, né? Eu não sou do agro, mas amo o agro, né? Minhas origens são dentro do agro, de família. Então, muito feliz e vamos continuar contribuindo, ajudando essa gurizada, tá? Então, um prazer te ter aqui com a gente. Estamos encerrando, então, esse programa Pense Grande com um professor raiz da nossa universidade que pensa muito grande. Até a próxima, muito obrigado. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber.